Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico. Nesse vídeo nós vamos aprender a como vincular, como linkar um servidor que está em outro local com um servidor que você está conectado no SQL Server. A ideia, galera, é muito simples. A gente já entendeu aqui no canal, tá? Isso aqui faz parte de um curso gratuito de SQL que você está assistindo, tá? Se você não sabe, então tem todas as aulas desde o zero até chegar nesse momento aqui. Então eu te convido a assistir gratuitamente aqui no canal e já conto com a sua ajuda, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui, afinal o conteúdo é todo gratuito. Bom, a nossa ideia é a seguinte, galera, a gente está conectado a um servidor, né? Vamos supor que eu tenha tabelas em um outro servidor, em um outro lugar, em uma outra nuvem, ou até mesmo localmente. Eu tenho um Access, eu tenho um servidor SQL mesmo nessa mesma máquina aqui, e eu quero simplesmente dar um join. Eu quero dar um join em uma tabela que está neste banco de dados deste servidor, certo? Em uma outra tabela que está em um outro servidor, em um outro banco de dados, né? Então, como que eu vou dar um join ou puxar informações desse servidor que não está aqui dentro, né? Para isso, eu consigo fazer um link, eu consigo linkar esse servidor a outro. Como que eu faço isso de forma bem simples e é bem bacana aprender que é possível fazer isso? Em servidores vinculados, tá? Ó, eu consigo vir aqui e novo servidor vinculado. Aqui eu consigo selecionar o provedor, galera. Então, ó, se é um SQL Server, tá vendo? Se é um Access Database. Então, olha que legal. Vamos supor que os dados estivessem num Access, galera. Eu conseguiria puxar para cá. Mas eu também tenho o DBC Driver e tudo mais, né? Então, eu consigo me conectar a outros tipos de servidores. Por exemplo, galera, só para ficar legal e mudar um pouco, eu vou criar um Access aqui localmente, tá? Aqui na pasta 4, ó, Server Access, vou criar um novo Access aqui e vou criar uma tabela aqui nesse Access. Habilitar conteúdo, criar tabela, teste. Vou colocar também aqui, além do código, nome, tá? Só para ter duas informações, beleza? E aí, eu vou até renomear, ó, TB dados. E vou entrar aqui, ó, com Ronan, olá, banana e maçã. E aí, esses dados que estão nesse Access aqui, eu quero conectar, eu quero vincular isso no meu servidor para fazer algum tipo de query. Vou melhorar o nome desse arquivo aqui, ó, meu database, tá? Meu database no Server Access, beleza? Aqui eu vou vir, ó, outra fonte de dados, servidor vinculado, que é o nome, então, ó, Access do Ronan. Posso dar qualquer nome. Provedor, vou colocar aqui então que eu estou conectando a um Access. Bom, após isso é só colocar na fonte de dados, pessoal, o caminho, ó. O nome do servidor ou o arquivo. Aqui no caso, né, vai ser o arquivo. Então eu vou vir aqui na pasta, vou clicar com Shift e clicar aqui com o lado direito para copiar como caminho. E vou simplesmente, né, voltar aqui e colar na fonte de dados, vou tirar o aspas e vou clicar em OK. Com isso, galera, ele conecta para mim aqui, tá? O servidor ao Access, por exemplo, né? E aí, se eu abrir aqui, tá, ó, o default e tudo mais, a gente vai ver, galera, que não tá aparecendo as tabelas aqui, certo? Mas a tabela, ela existe aqui dentro, a gente já até criou ela, ó, TB dados, ela tá aqui. Vamos fazer um teste, então, para ver se eu consigo selecionar, mesmo não aparecendo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova consulta, dar um select all from access do Ronan, ponto default, que tá aqui, né, ó, default, ponto tb dados, beleza? Quando eu faço isso, ele não encontra, ó, e realmente não tem nada aqui. E como que a gente pode solucionar isso, né? Uma forma de solucionar, porque quando a gente linka, nem sempre vai exibir aqui, devido ao tipo do banco de dados, né? Então, é um Access, então aqui não está preparado para mostrar as tabelas que estão no Access. Tá, mas como que eu falo para o Access rodar uma consulta e me trazer uma tabela? A gente vai usar aqui uma função chamada OpenQuery. A OpenQuery, galera, funciona assim, ó, select all from OpenQuery. Eu vou rodar uma consulta em outro local, em outro servidor. Então, se eu tiver uma query pronta no Access ou no outro servidor, eu posso chamar essa query ou criar uma query em cima daquele servidor. Como, por exemplo, Access do Ronan. E aqui eu coloco Select All from TB Dados.
Isso era para funcionar, mas ainda vai dar um erro, tá, galera? Ó, quando eu der um F5 aqui, ele fala que eu não tenho autenticação, tá? Mas, ó, ele conseguiu rodar. Já é um erro diferente, ele consegue rodar, mas fala que eu não tenho autenticação. Então, ele encontrou ali o servidor, mas não tá dando autenticação. Por quê? Quando a gente fez aqui a conexão, aqui em segurança, nós temos alguns pontos para verificar, tá? Por padrão, aqui eu tava testando, né? Mas por padrão, ele vai estar serão feitas sem usar contexto de segurança. Dessa maneira. Quando eu uso dessa maneira, galera, e der um F5 aqui, ele vai funcionar para mim. Mas calma, por que eu tô falando para mim, para você vai dar um erro? Bom, presta atenção. Aqui em segurança, galera, do servidor linkado, nós temos que fazer o seguinte. Esse aqui você ignora, afinal não faz sentido, tá? Não serão feitas conexões via login e senha, tá? Isso aqui é a segurança. Como que eu estou acessando o Access? Uma outra opção é não usar nenhum contexto. Serão feitos sem usar um contexto. Ou seja, irá utilizar o servidor SQL Server para logar no Access. Olha só. Essa opção vai usar o usuário logado no server para acessar o Access. Esta última opção, você pode colocar um login, tá? Eu sugiro você fazer esse aqui. Você colocar um login fixo que será usado para acessar o Access. Então, são três opções. Ou o próprio login do servidor acessa o Access, ou o usuário logado no server. Então, eu loguei lá como Ronan senha tal. Esse é o login que vai tentar acessar o Access. E vai dar problema, né? Porque o arquivo Access, ele não é acessado pelo login que a pessoa acessa o servidor SQL. Tá entendendo? O login e a senha que a pessoa põe no SQL Server vai ser utilizado para acessar o Access. Não faz muito sentido, né? Tô tentando acessar um arquivo Access com uma conta SQL Server, né? Então ele não vai conseguir acessar o Access. O servidor SQL Server, que é o que está selecionado aqui, deu certo para mim, você tem que fazer uma coisa, tá? Por padrão, o login do SQL Server, pensa o servidor, pensa o fulano servidor, imagina que é uma pessoa, tá? Esta pessoa não tem acesso ao arquivo Access também, tá? Então eu tenho que falar que esta pessoa, servidor SQL Server, é o Ronan. E para isso, como que eu fiz isso, tá? E eu nem recomendo você fazer isso, tá, galera? Eu recomendo você selecionar esta opção e fazer isso aqui direto, colocar o seu login aqui, né? Seu login e sua senha aqui, senha, tá? E aí todas as pessoas que se conectarem a esse Access, a esse arquivo Access, vai utilizar esse login e essa senha. Então aí já funcionaria melhor para esse caso de arquivos, beleza? Ah, Ronan, mas você falou que fez diferente. O que eu fiz, tá? Quando a gente vem aqui, ó, em serviços, tá? A gente vem em serviços, ou seja, pessoas que estão rodando coisas, né? Serviços são coisas que estão rodando no seu computador. Então, ó, nos serviços, eu tenho aqui, ó, SQL Server, tá, ó. E aí eu consigo mudar o login do SQL Server. Então, como que o SQL Server interage com os outros arquivos do meu computador? Então, o que eu fiz foi vir aqui e alterar aqui para que ele use a conta logada. Então, como eu loguei com a conta Ronan, o servidor se torna a conta Ronan, então ele consegue acessar o Access, tá? Então, o que eu fiz foi um pouco diferente. Por que eu fiz desse jeito aqui? Porque todo linked server que eu fizer, ou qualquer manipulação que eu fizer com o meu servidor, já vai usar a conta do Ronan. Então, não preciso toda hora ficar configurando uma conta Ronan para ser utilizada em cada linked server, em cada tralalá. Eu falei o seguinte, ó, Windows, o servidor SQL Server é para usar a minha conta em tudo, a conta do sistema logado, entendeu? Se ficou um pouco confuso, o que você tem que entender é, ou você altera aqui, você pode logar inclusive com a conta novamente aqui, ou falar para usar a conta do sistema local, né? O que você já está logado, que eu acho mais fácil, tá? Ou então, quando você fizer um linked server, você vai ter que vir aqui e falar, ó, log naquele servidor lá, que no caso é um Access, com esse login e com essa senha. E aí todo mundo que logar vai utilizar esse login e essa senha, e aí vai conseguir rodar, tudo bem? Ou então, se for um servidor SQL que está logando em outro servidor SQL, aí você pode até usar o mesmo login, se existir no outro servidor, né, galera? Eu estou aqui no localhost SQL Server Express. Se o mesmo login e senha que a pessoa utiliza neste servidor existe no servidor chamado servidor banana, então ele poderia logar nesse linked server com o mesmo login e senha.
Entendeu? Então, depende aí. No caso do Access, que é um arquivo local, eu estou usando o quê? Uma conta sempre igual, que é a do Ronan, porque é um arquivo e eu estou logando sempre com essa conta para acessar os dados desse arquivo. E dessa maneira, eu consigo dar um select direto ali no meu Access, igual vocês estão vendo, e consigo dar um join se eu quiser, né? Se eu quiser dar um join dessa tabela do OpenQuery aqui que eu dei, com uma tabela do meu servidor logado, AdventureWorks, eu consigo, tipo, select all from, e aí eu venho aqui no inner join, no adventureworks.dbo, e aí eu coloco uma tabela aqui, ó, tb exemplo, ó, as x, as b, on a.código é igual a x.ib. Quando eu der um F5 aqui, opa, aqui é B, né, não é A, A.código, ó, B.código, tá vendo? Ele fez um join de uma tabela do Access, que vai estar linkado, então é uma conexão direta com uma tabela local, né, do meu servidor. Então eu consigo pegar um servidor e conectar com outros servidores, outros arquivos Access. Então é muito legal, né? E aqui eu usei exemplo Access só para mostrar para vocês que é possível conectar outro tipo de servidor, não somente SQL. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham curtido essa ideia. O que vocês têm que prestar bastante atenção é nesse quesito de segurança. Quando você faz, então, um linked server, eu tenho que falar como que eu estou conectando neste linked server. E aí, por padrão, né, ou eu uso o próprio SQL Server, né, e aí vai dar um erro, porque o SQL Server não tem acesso ao Access, então eu mudo como o SQL Server se conecta ao Access, ou eu já venho aqui e sempre falo, ó, se conecte sempre a esse servidor com este login e essa senha. E aí, né, a gente garante, né, que a pessoa vai logar sempre com aquele login, que aquela senha é uma possibilidade, tudo bem? Para finalizar, galera, eu quero dar uma outra dica, que eu não preciso necessariamente rodar a query na tabela diretamente igual a gente fez, select all from TB dados. Eu posso ter queries, né, views prontas ali no meu servidor, no meu banco de dados, e aí eu chamo essas queries e essas views. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma consulta, né, onde eu quero pegar da tabela dados somente o nome, eu quero pegar só o nome em ordem decrescente, por exemplo, tá? Quero pegar só o nome em ordem decrescente, ó, query dados. Ok, é como se fosse uma view, tá? Isso aqui podia se chamar view dados, para ficar mais claro ainda. Quando eu chamo a view dados, ó, ele me traz só a coluna nome em ordem decrescente, ou seja, isso é um SQL, uma query, né, ó, select, tralalá, from, tralalá, order by, tralalá. Então, tendo essas views prontas no meu servidor, seja Access ou outro SQL Server, eu consigo vir aqui e, obviamente, select all from open query, Access do Ronan, select all from view dados. E quando eu der um F5 aqui está o mesmo resultado. Sofri bastante, tá? Quando eu precisei conectar aqui um Access e fazer isso aqui. A solução inicial que eu tive foi essa, de vir aqui, né? Como SQL Server, né? Como esse serviço que fica rodando no meu computador chamado SQL Server Express, que é o servidor, como ele se loga nas coisas, né? E aí, por padrão vai estar a conta aqui, uma conta do SQL, você altera e põe a sua própria ou usa já a conta logada. Então você pode até logar com a conta admin/admin, sem admin aqui, né, do seu Windows e usar essa conta também se você preferir. Aí você coloca a conta que você quer que o SQL Server se torne para acessar arquivos no Windows, tudo bem? Então espero que vocês tenham curtido aí essa dica, tenha utilizado e comenta aqui embaixo se foi útil ou não e o que você quer ter sobre SQL aqui no canal, para que eu traga gratuitamente aqui para vocês, para que a gente possa, né, ajudar bastante aí quem está começando e trabalha com SQL no dia a dia. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se possível vire membro do canal, clica aqui, nos ajuda com um cafezinho por mês, isso nos apoia, nos ajuda muito a continuar por aqui, tá bom? Então, conto com a sua força e se possível se inscreva, compartilhe e manda aí para alguém que usa SQL, essa dica super diferente e avançada aqui, para que ele também aprenda assim como você aprendeu. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Se você assistiu até o final, comenta aqui maçã nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.